Se eu faço errado, eu vou colher o fruto do errado e eu tenho o desconforto causado pelos meus erros. Se eu acerto, eu vou ter o desconforto causado pelo meu acerto, pela minha proatividade, pela minha maneira boa, certo e fácil de viver. Porque quando eu facilitei a minha vida, sabe o que eu fiz? Eu criei um problema para os outros. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a força e a postura que precisamos ter para enfrentarmos os desconfortos, os desafios ao longo da nossa trajetória. É muito importante nós olharmos a nossa vida de uma forma um pouco mais ampla e pararmos de olhar apenas aquilo que acontece no momento isolado. Precisamos entender que se avaliarmos apenas os fatos isolados, podemos perder a visão correta daquilo que está acontecendo. Muitas vezes, se olharmos apenas um fato isolado, parece que ele é mau. Mas se esperarmos um pouco mais, unirmos um fato ao outro, nós vamos notar que Deus está no controle de todas as coisas, nos protegendo, nos guardando. E aquilo que você achava ser um problema, ser algo ruim quando aconteceu, se você esperar um pouco mais, você acaba descobrindo que, na verdade, aquilo era algo que Deus estava montando para te defender de uma situação muito pior. Então a Bíblia é bem clara em dizer que todas as coisas, ou seja, todas elas juntas, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, todas as vezes que nós enfrentamos um desconforto, nós tentamos fugir dele. E por fugirmos dele, nem sempre conseguimos extrair dele a lição que ele vinha nos trazer. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aquilo que eu estou enfrentando ou que eu vou enfrentar não tem autorização para me destruir. O que eu preciso é estar atento que Deus está no controle da minha vida e fazer uma leitura de qual o motivo pelo qual esse desconforto chegou a mim. Eu separei algumas coisas, por quê? Porque grande parte das pessoas, nós vivemos num ambiente cujo qual todas as vezes que aparece uma oposição, parece que o propósito da oposição é nos separar, é nos afastar daquele ambiente. Então, se eu estou enfrentando uma crise no meu casamento, a primeira coisa que eu penso é o quê? Eu preciso me separar. Se eu estou enfrentando uma perseguição no meu emprego, eu jamais, ou vou ter muita dificuldade de entender que aquela perseguição pode ser um objeto, pode ser uma forma, melhor dizendo, que Deus está usando para me lançar para cima. Eu não sei se você já reparou, todas as vezes que nós falamos do mal, o mal está sempre em baixo. Já viu que a expressão inferno sempre dá uma conotação de que é para baixo? E o bem, Deus, o Todo-Poderoso, está sempre em cima. Então, todas as vezes que Deus entrar contra você, ele te joga para baixo. Mas todas as vezes que o diabo tentar contra você, ele te joga para cima. É assim. Conseguimos enxergar no momento de adversidade que aquilo está acontecendo para o nosso bem, não é muito fácil. Então é por isso, se temos um ambiente que começa a criar um desconforto em nós, nós corremos o risco de buscarmos uma fuga dele. Então eu estou sempre fugindo daquilo que me gera desconforto. E aí eu nunca consigo chegar em lugar nenhum, porque eu nunca aprendo nada, porque todas as vezes que eu tenho desconforto, eu fujo do desconforto. Eu não estou dizendo que é agradável, não é isso. Eu não estou dizendo que será fácil. Mas se todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o que você está vivendo hoje vai ter que ter o propósito de te abençoar amanhã. É assim que funciona. Por mais dor que tenha te causado até o presente momento. O castigo que vem sobre nós vindo de Deus, e se você acha que Deus não castiga, ele castiga. Só que o castigo vindo de Deus é chamado disciplina. Ele não vem para te destruir, ele vem para te reposicionar. É assim que funciona.
Uma coisa importante nós entendermos é que às vezes vamos viver um momento de desconforto por aquilo que fizemos de errado. Aquilo que fazemos ou fizemos de errado vão gerar desconfortos em nós, sim. Então, quando eu estou vivendo um desconforto, eu preciso entender por que eu estou vivendo esse momento ruim, por que eu estou vivendo esse momento de adversidade, para que eu consiga entender o que está me acontecendo. E todas as vezes que o desconforto é trazido pelo erro, ele tem a intenção de trazer uma mensagem para mim e para você: mude de postura. Tem pessoas que querem orar para corrigir desconfortos, problemas trazidos por erros, e não conseguem entender por que as coisas não se solucionam. Porque, na verdade, antes de orar para que as coisas se ajustem, você precisa saber por que é que elas se desajustaram. Você precisa descobrir de onde é que está vindo essa força. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o desconforto vem para me ensinar alguma coisa. Eu tenho que entender isso. Então o que eu faço? Eu vou para a campanha, eu vou subir o monte, eu vou fazer orações, eu vou caminhar em tudo isso. Tá certo? Isso é muito legal, mas dê uma olhada quanto tempo você tem orado. Dê uma olhada há quanto tempo você está vivendo esse desconforto, essa humilhação. Será que Deus não tem ouvido a sua oração? Por que é que as coisas não mudam? Será que você não precisa um pouco mais de oração? Do que oração? Tirar um tempo, né, para tentar entender de onde é que está vindo esse desconforto, que até hoje não conseguiu te ensinar a lição que você precisa? Então eu continuo orando a Deus para que Deus mude uma situação, quando na verdade o que tem que mudar não é a situação, sou eu. Então, enquanto eu não mudo, a situação não muda. Eu preciso entender isso. Então, o desconforto, muitas vezes, o que ele faz? Se eu não souber quem ele é de verdade ou que mensagem ele vem trazer, eu posso tomar uma postura ruim, errada, no que diz respeito a ele. Então eu vou continuar indo à igreja, eu vou até para o céu, eu só não vou conseguir me livrar do desconforto daqui, porque eu não mudo. Então meu casamento não muda, minhas finanças não mudam, meu relacionamento com Deus não muda, as coisas não mudam. Por quê? Porque quem precisa mudar não são as coisas, sou eu, mas eu não consigo enxergar, porque eu não sei fazer a leitura daquilo que está acontecendo comigo. Então, eu vou culpar o diabo, eu vou culpar o governo, eu vou culpar o pastor, eu vou culpar o vizinho, eu vou culpar alguém, entende? Porque você precisa fazer a leitura. Provavelmente daqui uns dias eu vou mudar de casa. Eu vou sair de onde eu moro para morar em outro local. Simplesmente por quê? Porque eu estou vivendo um desconforto com algumas situações onde eu estou morando. E por que é que eu estou vivendo esse desconforto? O que é que eu estou fazendo de errado? Às vezes a gente tem que se perguntar se aquilo que está acontecendo ali, na verdade, não é Deus tentando nos tirar daquele ambiente para nos levar para outro. Não estou colocando a culpa em nada, não é nada disso. Eu só estou mostrando a você que um desconforto, ele traz consigo uma mensagem. Então não fuja dos desconfortos antes de tentar saber que mensagem eles estão trazendo para você. Então tem gente que vai viver dor, desconforto e humilhação porque anda fazendo coisas erradas. Coloca dinheiro em lugares errados, emoções em lugares errados, amizades em lugares errados, fé em lugares errados, certo? Coloca segredos em lugares errados. Então, inevitavelmente, você acaba vivendo problemas, desconfortos cujos quais você mesmo causou. Mas esse não é o único. Nós temos mais um modelo. Preste atenção. O segundo motivo pelo qual você pode enfrentar desconfortos, perseguições, por inveja e por ciúme. Se você pode enfrentar desconforto por fazer coisas erradas, você também precisa estar preparado para enfrentá-lo quando você faz coisas certas. Amadureça e descubra que nesse mundo teremos aflições, quer cometamos erros, quer não cometamos erros. As aflições virão de qualquer forma, porque nesse mundo teremos
Aflições. Ah, pastor, eu faço tudo certo, por que as pessoas me perseguem? Eu estou sempre querendo ajudar. Ah, pastor, eu estou na minha, eu só estudo, eu trabalho, eu não me meto na vida de ninguém. Que história é essa? Você está achando que você é perseguido por pessoas? Você é perseguido por Satanás. Você está achando que são pessoas que são seus adversários? Não são, não. Os nossos adversários e as batalhas que enfrentamos são nas regiões celestiais. Então você deve fazer tudo certo, sim, mas isso não é garantia que você não vai ser perseguido, você não vai enfrentar. Então aprenda a viver com os desconfortos de seus erros, para que você obtenha, através deles, mudanças. Mas aprenda a viver com os desconfortos da inveja, para que você se torne alguém adaptado a lidar com esse tipo de perseguição, com gente dizendo coisas que você não faz, levantando falso contra você. Onde? Em qualquer lugar que você estiver, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo e no seu ambiente de fé também. E você pode fugir disso. Ah, essa pessoa que eu estou lidando é muito desafiadora, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desafiadoras. Ah, porque fulano é muito nervoso, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desequilibradas e nervosas. Vá embora, você tem todo o direito de não aprender as lições. É assim que funciona. Eu quero fugir do desconforto, então eu vou embora. Mas eu não vou parar em lugar nenhum, eu não vou conviver com ninguém, porque todas as vezes que um desconforto vier até a mim, sabe o que eu faço? Eu vou fugir dele. Muito obrigado a você que assistiu a este vídeo até aqui. Lidar com os desconfortos que surgem na nossa vida, sejam eles fruto de nossos próprios erros ou de circunstâncias fora do nosso controle, é uma jornada inevitável. Todos passamos por momentos em que sentimos o peso dos nossos atos e, às vezes, o peso de coisas que simplesmente acontecem, sem que tenhamos como evitar. A chave está em como escolhemos reagir a esses desconfortos e usá-los como ferramentas de crescimento. Quando enfrentamos desconfortos gerados pelos nossos próprios erros, o primeiro passo é aceitar a responsabilidade. É natural nos sentirmos frustrados, decepcionados ou até culpados, mas esses sentimentos não devem ser o fim da linha. Reconhecer o erro não é fraqueza, é um sinal de maturidade e coragem. Errar faz parte da caminhada, mas o aprendizado que tiramos desses erros é o que realmente importa. Em vez de ficar preso ao que deu errado, devemos nos perguntar: o que isso está me ensinando? Como posso usar essa experiência para melhorar? Por outro lado, existem desconfortos que nos atingem sem que tenhamos qualquer culpa ou controle sobre eles. Doenças, problemas familiares, situações inesperadas, tudo isso pode parecer injusto e difícil de suportar. Nessas situações, pode ser tentador se revoltar ou se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? No entanto, a chave para lidar com esses desconfortos não está em buscar respostas impossíveis, mas em focar na nossa atitude diante das adversidades. Enfrentar uma doença, um problema familiar ou uma perda pode nos ensinar sobre a nossa capacidade de superação. Esses desafios revelam nossa força interior, a mesma força que muitas vezes nem sabíamos que tínhamos. Nessas horas, também é importante buscar apoio nas pessoas ao nosso redor. Não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Compartilhar a dor pode aliviar o fardo. Portanto, seja em situações causadas por nossos próprios erros ou em momentos em que a vida simplesmente nos desafia sem aviso, o mais importante é a forma como escolhemos encarar o desconforto. Cada obstáculo, seja ele interno ou externo, é uma oportunidade de aprendizado e de fortalecimento. O desconforto nos molda, nos prepara e nos ensina a viver com mais consciência, compaixão e resiliência. Ao enfrentar essas situações, lembre-se sempre: você tem a capacidade de aprender com seus erros
e a força para suportar o que não pode controlar. O desconforto é uma parte natural da vida, mas ele também é o caminho para a evolução e o fortalecimento.